Salve, salve galera, bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Hoje tem estreia de Carlo Ancelotti. Todos nós brasileiros super ansiosos para a estreia de Carlo Ancelotti. Como a seleção brasileira vai se portar nesse primeiro jogo aí, sobre o primeiro comando de Carlo Ancelotti. Jogo complicado, jogo difícil contra o Equador, que vem bem, 5 jogos sem perder o Equador. Mas vamos ficar na torcida para que a nossa seleção brasileira faça um excelente jogo e comece aí uma arrancada, uma partida aí em busca do hexacampeonato, que consiga trazer a torcida brasileira de volta para o seu lado, porque depois daquele 7-1, até eu desisti da seleção brasileira. Mas é isso, vamos acompanhar agora com a galera do Equipe F aí da ESPN, analisou aí sobre esse confronto de hoje, Equador e Brasil. Mas quem puder deixar aquele likezão, se inscrever no nosso canal, seu like, sua inscrição vai ser muito bem-vindo aqui no nosso canal, beleza? Então vamos acompanhar agora essa reportagem sobre Equador e Brasil, eliminatórias da Copa do Mundo. O grande Eugênio Leal, o atleta Eugênio Leal. O atleta é você, Abel. Vamos para Guayaquil agora com Pedro Ivo Almeida, Vitória Leite, trazendo informações da seleção brasileira. Olá, amigos ligados no F360, também nossos amigos do estúdio, diretamente do Monumental de Guayaquil, palco do jogo entre Brasil e Equador. Equador e Brasil nesta quinta-feira pela data FIFA, eliminatórias para a Copa do Mundo. Jogo difícil, né, Pedro? Jogo difícil, jogo importante, Vi. Um abraço a você, um abraço aos amigos. Estreia de Carlo Ancelotti à frente da seleção brasileira, cercada de muita expectativa. Um clima bom, mas para ficar com as palavras do Ancelotti, tem jogo amanhã, como ele disse na coletiva da quarta-feira, quando comentava sobre tudo que viveu até agora no Rio, visita ao Cristo Redentor, bem recebido na CBF, muita festa, expectativa, 3 estádios, Maracanã, Neoquímica Arena, Newton Santos. Ele freava um pouco essa empolgação, lembrava da boa equipe do Equador e do desafio importante que a seleção vai ter aqui em Guayaquil. A gente teve a informação de que na terça-feira ele desenhou ali a equipe com um time titular, né, com uma ideia de titulares, mas antes de a gente falar quem deve ser os titulares, Pedro, fala um pouquinho de como foi esse treino dessa quarta-feira, que foi um pouquinho diferente, né? Foi mais para testar jogadores ali. Foi mais para aproveitar o campo do Monumental para observações, não necessariamente o time titular em campo, mas muita mudança, né? O Ederson ganhando espaço ali ao lado da Casemiro durante alguns minutos, não necessariamente era um coletivo, mas era um treino de observação, de movimentação, ocupação de espaço ali onde a gente espera atuar. Então a gente imagina que o Ederson, se não for titular no segundo jogo, mas pode ganhar minutos nessa data FIFA. Matheus Cunha também, muito lembrado por ele na entrevista coletiva, apareceu ao lado de Richarlison, depois ao lado do Vini, depois no desenho um pouco mais ali por trás, fazendo uma articulação, então pode ganhar minutos também durante esta data FIFA com o Ancelotti. Não chegou a desenhar, a repetir aquilo que foi noticiado da terça-feira, mas esboçou alguns nomes ali que devem ser observados nesse começo de era Ancelotti por aqui, né, Vitória? Então não fiquemos surpresos, amigos, se Estevão já aparecer como titular, sim, o próprio Richarlison ou Matheus Cunha, quem sabe os dois juntos, não é mesmo? Por que não? O meio-campo ali, com certeza, Casemiro deve começar jogando também, é o homem de confiança do técnico Carlo Ancelotti. Na linha defensiva ali, Pedro, a gente pode rascunhar os nomes também para o Fã de Esporte? Wanderson, Marquinhos, Alexandro do Lille, que agora é só Alex aqui, e Alexandro do Flamengo na lateral esquerda. No gol, muito pouco provável que a gente não tenha Alisson por ali, goleiro do Liverpool deve ser o titular. Mas é isso, muita expectativa. Vamos deixar um trechinho para o nosso Fã de Esporte também da coletiva dessa quarta-feira com Carlo Ancelotti. Es un examen, como he dicho, muy competitivo, porque Ecuador lo está haciendo muy bien, es un equipo que juega bien, bien organizado, y va a ser un muy buen test para nosotros. Presidencial me parece demasiado, pero lo tengo en la idea, prefiero hablar antes con los jugadores, los jugadores se darán cuenta del equipo inicial mañana, por la mañana. Sí, este Estevao lo conocía porque no lo he visto directamente, lo he visto solo en vídeo, en la tele, y veo lo que ve todo el mundo, que es un jugador con un talento extraordinario, especial, que es muy joven, que tiene que aprender cosas. Lo que he conocido es su carácter, su persona, me parece um chico humilde, bueno. É isso, amigo. Um beijo pra vocês. Tem jogo nessa quinta-feira. A dupla tá aqui acompanhando tudinho. Legal, muito obrigado, Vitória Leite, Pedro Ivo Almeida, lá em Guayaquil. E a gente já tem a provável escalação do Equador, de tanta gente, né, Eugênio? Sim. Comandado por Sebastián Becassese, com Galíndez, Preciado, Pacho, Hincapié e Estupinhan. Caicedo, Alan Franco e Vite.
Yeboah, é isso? Yeboah, Kevin Rodrigues e Minda. É o provável Equador para enfrentar a seleção brasileira. Com a estreia do professor Carlo Ancelotti, com Alisson, Wanderson, Marquinhos, Alexandro, do Lille, e Alexandro, do Flamengo. Casemiro, Gerson e Bruno Guimarães. Na frente, Estevão, Richarlison e Vini Júnior. Quando tinha 2 Ronaldos, os caras resolviam. Um virou Ronaldinho Gaúcho, o outro era o Ronaldo Fenômeno. Esses são bons jogadores, mas não tem nenhum fenômeno para você colocar Alexandro Fenômeno. Então, E talvez é difícil ser um Alex... Alexinho também, né? Fica complicado. Não sei se O Pedro Ivo falou que agora o zagueiro Alexandre virou Alexi. Então, isso que eu ia falar, de repente, né? Se o Pedro Ivo falou, eu concordo com ele. De repente, o zagueiro Alexandre pode virar Alex só. Que é uma surpresa, o Alexandre. Senão vai dar confusão também, na hora, coitado dos narradores ali. Hein? E ainda mais um do lado do outro. Pô, os dois pela beiradinha esquerda ali. Ele tava narrando errado, mas tá fazendo certo, né? Mas é uma surpresa o Alexi, zagueiro, como possivelmente titular na zaga da seleção. Uma aposta do Ancelotti, um cara que foi uma surpresa para todo mundo ser convocado. Muitas pessoas, né, pelo momento vivido, pediam Léo Ortiz como titular, mas entendo também o Carlo optar pelo Alex, que faz boa temporada. A minha questão fica mais pro setor ofensivo da seleção, com Estevão, Richarlison como titular, Vini Júnior. É uma excelente oportunidade pro Estevão se provar na seleção, no jogo de logo mais, né, no jogo de mais à noite contra o Equador às 20 horas, porque no setor do Estevão tem um cara que tá voando também, atualmente, que pra mim, né, seria o titular, que é o Antony. Né? Pelo que vem apresentando nos últimos jogos pelo Betis, eu apostaria talvez no Antony, mas o Ancelotti mostra que realmente estava acompanhando o futebol brasileiro, vai optar pelo Estevão, que vai ter a chance de ouro na seleção para se provar como titular e garantir cada vez mais aí uma vaguinha dentre os convocados do Ancelotti. Estou muito ansioso para o jogo de hoje, Abel. Concordo, apesar dessa questão Estevão ou Antony, concordo muito com a escalação, acho muito coesa a escalação que o Carleto vai levar a campo, principalmente no setor do meio ali, o Bruno Guimarães podendo fazer ali uma trinca de, vamos dizer, meias mais defensivas, para ele se soltar um pouco mais em campo também, como ele faz na Premier League. O Casemiro voltando, tem tudo para ser um bom jogo da seleção. Vamos ver se deu já para implementar algum tipo de metodologia do Ancelotti, né? Porque os treinos, a gente sabe, são muito poucos. Mas eu tô bem ansioso, não sei vocês. Eu também, eu gosto principalmente taticamente. O 4-3-3, se for a forma como ele vai jogar. Acho que o ponto principal de evolução do Brasil, além das individualidades, falando, né, de despertar a melhor versão dos principais jogadores, acho que coletivamente o Brasil, o meio-campo, tem tido pouca influência nos jogos. Sim. Então, essa formação, não só a volta do Casemiro, pelo que ele representa, mas tendo Bruno Guimarães e também Gerson, eu gosto dessa questão que o Ancelotti coloca. Dos nomes, sinceramente, acho até difícil você questionar muito, porque é o início de trabalho, sim, é de um cara que está conhecendo agora. Você pode falar, mas o Richarlison não vive o seu melhor momento, mas é um cara de confiança, que voltou a jogar regularmente. Então, para mim, faz total sentido a escalação dele. Embora, se você comparar a temporada, o Matheus Cunha é uma temporada muito superior, individualmente falando. Mas não é... O Richarlison é aquela coisa, um cara que não vai se assustar com a camisa da seleção brasileira. Perfeito. Pode jogar mal. Pode ter um péssimo jogo, mas assim, não vai ser porque ele estava nervoso. Tremeu. Não, exato. Tremeu, não é e isso. Assim, e também não é uma convocação que caiu de paraquedas. Assim, é um cara que voltou a jogar, fez uma boa final, por exemplo, contra uma... Titular, ainda que o jogo tenha sido bem ruim na final Manchester United Tottenham, mas a entrega dele sem a bola, acho que ele fez uma boa partida. Então, assim, acho que ele fez por merecer essa volta. Lógico que muito potencializada pelo fato do Ancelotti conhecê-lo e se justifica. Então, acho que pontuar os nomes, eu acho que é muito de acordo com o Ancelotti está sentindo ali do dia a dia, de quem ele conhece. Então, acho que faz sentido as escolhas dele, assim como se fossem outras. Eu gosto muito taticamente da seleção. Mesmo o Alex, por exemplo, na zaga, eu vou até me esforçar para falar Alex, né, para não ficar repetitivo, é um cara que ele viu, por exemplo, na Champions, que ganhou dele, ganhou o Lille e ganhou do Real Madrid, com o Alexandre e o Alex sendo titular. Então, e não é um momento que você está falando sem Militão, sem Gabriel Magalhães, sem Bremer, são jogadores que seriam provavelmente titulares. Estarão na frente dele. Exatamente. E do Léo Ortiz, né? Então, acho que faz sentido ele ter essa oportunidade, acho que muito legal também por ele. Não acho que não é
uma escolha sem sentido ou fora da caixinha do Ancelotti. Não, faz muito sentido. Só pensando no jogo, vai ser um grande desafio para o Brasil, acho que sobretudo conseguir produzir ofensivamente. Que desde que o BKSS chegou, o Equador tem 8 jogos, levou 2 gols. Um deles foi do Brasil, a vitória por 1-0 aqui. Em Curitiba. E assim, o time está falando... Hoje a melhor defesa das eliminatórias sul-americanas, não é? É um negócio... E a dupla de zaga, Pátio e Hincapié. Exatamente. Aí você tem a proteção Alan Franco ali, você tem Caicedo, você tem, assim... É muito talento, sobretudo no sistema defensivo. Inclusive, a gente vai ter a dupla campeã da Champions em campo, né? O Marquinhos e o Pátio, cada um de um lado. Então, acho que defensivamente o Equador gera muita preocupação pelo que o Brasil vai enfrentar. Olha, em 14 jogos, Eugênio, antes de você trazer a sua análise, 14 rodadas, 14 jogos do Equador, ele fez 13 gols e sofreu 5, é a melhor defesa. Absurdo. A segunda melhor é a Argentina. A Argentina, campeã do mundo, um timaço, sofreu 8 gols em 11 rodadas, o Equador só sofreu 5. É sensacional. O Brasil, por exemplo, sofreu 16 gols nas eliminatórias. Lembra que o Equador trocou de técnico também, assim como o Brasil já trocou várias vezes, o Equador trocou uma vez só, né? Era o Félix Sánchez, né? Isso. O espanhol, que tinha sido técnico do Qatar e tal, ele fez a primeira parte das eliminatórias, depois veio o BKSS. Aliás, o Dom que falava em convocação que cai de paraquedas, o BKSS, apesar da boa campanha, ele foi muito questionado porque na última data FIFA, sem ser essa, ele convocou um jogador que é do time sub-20 do Independente Del Valle. Não joga no time principal do Independente Del Valle e foi convocado para a seleção e entrou num dos jogos contra o Chile, se não me engano. O principal é bom? Joga bola? Então, é um jovem ainda, foi uma coisa que ninguém entendeu. É um jogador que parece ter talento, mas assim... Nem no time principal do clube dele ele joga. Ele joga na base e foi para a seleção. Coisas que acontecem, como esse Yeboah, né? Yeboah é um jogador que é filho de uma equatoriana com um ganês. É ganês, eu acho, o pai dele. Nascido na Alemanha, que nunca jogou no Equador e foi convocado. Está jogando hoje no Venezia da Itália, o jogo passou pelo Wolfsburg. Nasceu em Hamburgo, na Alemanha, e hoje deve ser titular contra o Brasil. Vai conhecer Guayaquil, provavelmente. Guayaquil, e tal. É uma novidade. Eu lembrei de tinha um jogador chileno que era inglês. Sim. O Brereton Dias. Isso. Que colocou até o Dias a partir do momento que ele passou a ser convocado. Era algo assim também. A mãe dele. Pai e mãe. A mãe acho que é chilena. A mãe chilena. E o pai provavelmente britânico. Mas assim, o Equador tem tantas opções de ataque ali, né? Sim. E vai buscar esse jogador que nasceu na Alemanha e jogou em seleções de base da Alemanha. Agora que ele fez a opção por jogar no Equador. Jogou em seleções de base da Alemanha, alguma coisa tem. Não é. Qualidade tem. Muito rápido, ele é baixinho, tem acho que 1,70, tem a minha altura do Donk, bem magrinho, só que ele é muito rápido, Yeboah. É um jogador que se destacou pelo Venezia. Espero que não faça muita graça hoje, né? É isso. Contra a seleção brasileira lá em Guayaquil. Mas quanto ao time brasileiro, ontem a gente ficou ali, né, debatendo as possibilidades de acordo com a convocação que foi feita. Eu tenho muita curiosidade de ver como é que ele vai montar, estruturar o time, né? Como o Donk falava, vai ser um 4-3-3. Você não vai ter o meia clássico. Teoricamente, o Gerson não é o meia clássico. Muito menos o Bruno Guimarães e ainda menos o Casemiro. Uhum. Então ele deve fazer como ele fez por muito, muito tempo no Real Madrid, colocar um trio de meio campo ali, com um jogador aberto de cada lado e o Richarlison de... E o Casemiro fazia parte desse trio, né? No Real Madrid. Foi a base com o Modric e com o Kroos. É que você não tem hoje um Modric e um Kroos para jogarem ao lado dele, sem querer desmerecer o Bruno Guimarães, que provavelmente vai jogar de um lado e o Gerson do outro. Não são jogadores que atingiram aquele mesmo nível. Mas é tudo muito inicial, Abel. É o primeiro jogo de um técnico que teve 2 dias de trabalho efetivos com os seus jogadores, que está conhecendo as pessoas, que está podendo entender. Acho que ele vai tirar algumas... tenho certeza, né? Vai fazer muitas observações e aprender um pouco do time durante o jogo hoje. De quem pode fazer melhor tal função, de quem pode puxar para cá, puxar para lá. Então é um trabalho que a gente mira a Copa do Mundo, mas que começa com 2 jogos de altíssimo grau de dificuldade. Hoje contra o Equador é pesadíssimo o jogo, pela campanha que o Equador vem fazendo, e também depois contra o Paraguai, que tem vindo, desde também de que trocou de técnico, com um desempenho que é o melhor, repito. A gente olha, é o Paraguai e tal.
é o melhor time desde que o Gustavo Alfaro assumiu a seleção paraguaia nas eliminatórias. Sim. Ganhou do Brasil, inclusive, ganhou né? do Brasil e ganhou da Argentina, Do Brasil entre e da outros. Argentina. Então é um adversário complicadíssimo. Foi buscar empate na altitude lá na Bolívia, saindo atrás do placar, a mais de 4.000 metros. Então o time está muito guerreiro hoje, também com uma defesa muito sólida. O Brasil vai enfrentar isso, 2 defesas muito fortes e vamos saber como vai lidar com essa situação. Acho que hoje a grande diferença é que imagino o Equador um pouco mais agressivo do que o Paraguai. O Paraguai vai jogar aqui na Neoquímica Arena retrancado, pode ter toda Sem dúvidas. Hoje não, hoje talvez o Equador, por jogar em casa e por poder se classificar para a Copa do Mundo, imagina acontecer isso contra o Brasil, jogando lá diante da sua torcida. Acho que ele vai ser um time mais agressivo. E aí, de repente, o Brasil vai ter uma possibilidade... Isso tem os dois lados para o Brasil? Perigoso de ser atacado e pressionado, mas, por outro lado, espaço para contra-atacar, para explorar a velocidade de Vini Júnior, por exemplo? Embora eles também estejam desfalcados de jogadores importantes no ataque, né? Como o Ener Valencia, que é um jogador importante para a seleção. É o 9 dos caras, né? O próprio Plata, né? 2 jogadores que não vão poder jogar. Então, eles têm esses problemas também ofensivos, mas vão estar em casa, né? E uma coisa, a gente que acompanha muito, né? A gente viu recentemente o Corinthians jogar lá e viu o que aconteceu. É um gramado mais pesado, Guayaquil é uma cidade mais quente, a bola não rola com tanta velocidade. Então é uma questão também de adaptar ao tipo de jogo que vai ser disputado hoje. E você citou um nome, Abel, Vinícius Júnior, né? Com a chegada do Carlo Ancelotti, todo mundo espera que finalmente a gente veja o Vinícius... Que ele fique mais à vontade. Que era comandado pelo Carlo no Real Madrid. Mas o Vinícius da outra temporada. Da outra temporada, obviamente, né? Também era comandado pelo... Também era com o Carleto. Carleto mas assim, não vai ser um jogo que vai definir. O Vini pode fazer 3 gols hoje e a gente vai estar amanhã aqui falando, pô, foi só chegar o Ancelotti e tal. Mas não é bem por aí. Eu acredito que assim, com um técnico que já tenha confiança, já conheça o Vinícius Júnior muito bem, agora é a hora dele desabrochar, porque até hoje, querendo ou não, ele não desabrochou, mesmo disputando Copa do Mundo, etc. É o momento do Vini, né? E nesse ataque formado por Richarlison, Vini e Estevão, ele vai ter que chamar a responsa. O Estevão é um moleque, tá começando agora uma trajetória na seleção. O Richarlison tá voltando, então é um cara que vai precisar de um apoio dos companheiros. E o Vini tem que ser o cara nessa geração Ancelotti agora. Não esquece esse negócio de Neymar, etc. O Vini tem que ser o cara, porque é o cara que tá no melhor momento. Uma coisa. Manda. O Estevão é um moleque. Você tem razão, é um garoto, um jovem, né? Eu sou fã do Estevão e fico feliz que o técnico, no caso o Ancelotti, dê oportunidade para ele, como vai dar. Mas vestiu a camisa da seleção brasileira. Jogo valendo eliminatórias, não tem desculpa. Ele vai ser cobrado igual aos outros. Exatamente. O Estevão, repito, sou fã e estou feliz que ele foi convocado e terá uma chance de jogar. A cobrança é pesada. A seleção brasileira, 18 amigo. anos ainda? Seleção brasileira, a cobrança é pesada. Se o Estevão jogar mal, vai ser criticado, talvez perca a vaga. Eu acho que o pensamento não tem que ser esse, de querer queimar o jogador por um jogo, ainda mais um jovem. Sim. Mas a gente sabe como é cobrança em seleção brasileira. Mas vamos voltar não só cobrança, a competição. Opa! A competição, independentemente de cobrança, de corneta, de torcida ou de mídia da gente, a competição. Opa. O cara tem uma oportunidade, ele tem que abraçar de uma forma absurda, porque senão o próximo jogo já tem Rafinha babando pra jogar, Exato. já tem Anthony querendo jogar. Martinelli, opções na ponta. Tem 18 anos o Estevão. Amigo, ó, ele tem que abraçar a oportunidade e arrebentar, porque a cobrança vai ser igual. Vamos voltar. Então é isso aí, galerinha. Ficar na torcida aí, né? Para que mais tarde o Brasil faça um excelente jogo. Mude, vira a página dessas péssimas gestões que passaram aí pela seleção brasileira, esses técnicos aí que foram muito mal, e que Ancelotti comece aí uma nova jornada rumo, enfim, ao hexacampeonato. Gostou desse conteúdo? Deixa o likezão. Se gostou, se inscreva no nosso canal também. E até o próximo vídeo aqui no nosso canal. Teremos o pós-jogo aqui de Equador e Brasil. Beleza, galera? Tamo juntos, fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo. É nóis.